Senta, que lá vem resposta, bloco 3 de perguntas, né? Então, vamos lá para esse bloco. Esse bloco tem 4 perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta, né? A primeira pergunta, ela tem 3 em uma só, mas tudo bem, vamos lá, vamos responder, né? O porquê você escolheu entrar para a política? Qual foi a sua motivação? É... Só reclamar, só fazer postagens em redes sociais, etc e tal, né? Não resolve as coisas. Redes sociais são importantes para o engajamento, mas precisa ter uma ação, um propósito, uma organização, um engajamento para resolver as coisas. E eu acho que nós temos que ser protagonistas, pessoas protagonistas da nossa história, da nossa realidade e, num caso mais específico, da nossa cidade. Tantas coisas que podem ser resolvidas, né, que dependendo da nossa ação. Então, eu entrei para a política já há muito tempo atrás, 2004, lá em Cruz Machado, eu já fui candidato a vereador. 2020, na pandemia, aqui em União, né? E agora, de novo, me fez entrar essa vontade de entender que eu posso colaborar na transformação benéfica, na transformação positiva, na resolução dos problemas da nossa sociedade. A minha motivação é essa, o bem comum. Ajudar a resolver problemas, entender os problemas da nossa sociedade, da nossa comunidade e resolver estes problemas. Então, o que me motiva, a minha motivação, o que me fez entrar, escolher esse caminho, é tentar ajudar na resolução dos problemas para um bem comum, para o melhor para a nossa sociedade. Como está a caminhada, ainda nessa primeira pergunta? Bom, essa caminhada tá corrida. Os primeiros 45 dias é mais de organização, a questão política, partidária, convenções, contatos, coisa e tal. Registro de candidatura, juntar documentos. É uma documentação danada, gente. Um monte de certidões negativas e tal. Abrir conta em bancos, etc e tal. No momento que começa a campanha efetivamente, que no caso aqui foi dia 16 de agosto, uma sexta-feira, aí é o pedir voto. Aí você tem um número, e você sai pedindo voto. Eu estou adotando a metodologia de organizar reuniões, conversas, visitas. Eu vou na casa de uma pessoa que entrou em contato comigo ou que eu entrei em contato com ela, vou lá, ela reúne algumas pessoas e nós conversamos, trocamos uma ideia. Tenho um grupo de pessoas também que está fazendo a entrega dos meus santinhos em volta, em outros bairros e tal, né? E a questão das redes sociais. Estamos aí nas redes sociais trabalhando, postando conteúdos, entrando em contato com pessoas. Tem pessoas que conhecem o teu caráter, o teu trabalho, a tua verdade, coisas assim, mas nesses 177 candidatos a vereador, não sabem que você é candidato. Então tem que estar mandando mensagem, santinho virtual, coisinhas assim, né? Então eu entrei por pensar nesse bem comum, achar que eu posso ajudar, que eu posso colaborar de algum jeito. Pouco, muito, isso vamos ver lá na Câmara, se Deus quiser, e se vocês votarem, né, a partir do ano que vem, né? E a caminhada tá aí, ó, peleia, corrido, né? O que faz um vereador? Vamos especificar algumas coisas, esclarecer algumas coisas, né? Que aí eu vou ter que puxar a orelha um pouquinho do nosso povo. O nosso povo por uma construção histórica, porque por muitos e muitos e muitos e muitos anos foi assim, o nosso povo tem alguns vícios que acham que é a função do vereador. Cuidado, tem muita coisa que não é função do vereador. O que não é função do vereador? Distribuir cesta básica, água, móvel, organizar um mutirão para uma pessoa que perdeu uma casa no incêndio é uma situação. Agora ficar distribuindo cesta básica por aí, etc e tal, não é a função do vereador. Para isso tem a assistência social do município,
né? Não é função do vereador financiar festas, times de futebol, times disso, times daquilo. Aí essas associações, sejam lá do que elas forem, elas têm que se organizar, elas têm que correr atrás de Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura. Não é a função do vereador ficar. Ah, mas o vereador lá, sim, a gente sabe que nos anos anteriores, no passado, muito vereador fez isso. Muito vereador deu uniforme de time para os jogos do interior, para os jogos da cidade, financiou festa, a gente sabe disso. Mas legalmente não é função do vereador. Não é função do vereador conseguir vaga em creche, em hospital, em escola. Não é função. O vereador pode indicar para a pessoa com quem ela deve falar, ó, esse aqui é o secretário de educação, vá lá na Secretaria de Educação e converse com eles, defina com eles. Se a pessoa não conseguir a vaga, e a Secretaria de Educação, por exemplo, só estou citando um exemplo, não explicar por quê, aí o vereador pode conseguir uma ajuda legal de advogado para, ó, ei, Secretaria de Educação, vocês têm que dar a vaga, vocês têm que achar um jeito de dar a vaga. Né? Mas não é função do vereador conseguir esta vaga. Tá? E muita gente acha que é. Talvez porque o vereador é o elo mais próximo da pessoa, ele está no bairro. As pessoas sabem quem ele é, sabem como entrar em contato. Então as pessoas vão mais nessa, mas não é função. Legalmente, dentro da lei, não é função do vereador. Ele pode indicar como, onde, etc e tal, conseguir. Mas não é função dele intermediar, furar fila, coisinhas e tal. A gente sabe de casos, inclusive em cidades aqui perto no Paraná, que teve vereadores que perderam o mandato porque intermediaram furar filas de doação de órgão, de consultas no SUS, né? Porque o vereador tem aquele contato lá e ele pode fazer mau uso desse contato. Então, cuidado, não é função do vereador. Né? Não é função do vereador se beneficiar. Ah, eu sou o vereador, então eu tenho que ter prioridade. Não, o vereador tem que dar exemplo. O vereador tem que dar exemplo. Ele é o exemplo para o cidadão. Não é função do vereador fazer isso. Não é. Tá? Agora, as pessoas elas estão muito mal acostumadas e não querem mudar porque tá cômodo para elas pedir para o vereador, conseguir para o vereador. E daí a gente vê aqueles casos de rabo preso, que eu consegui, eu devo um favor, fica eternamente grato àquela pessoa. Pô, não é por aí o caminho, né? Mas eu sei que isso é um processo histórico, sociológico, que precisa ser discutido e reconstruído. Mas isso é outra história. O que é função do vereador? Primeiro, fiscalizar prefeito, vice e secretários municipais. O que eles estão fazendo? Né? Como que estão as obras, como que está a Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, cada vereador na sua área ou abrangendo várias áreas. O vereador recebe uma denúncia, uma reclamação do cidadão, ele vai lá fiscalizar, vamos ver aí aqui, ó, tá acontecendo isso mesmo ou não? Então, a primeira é fiscalizar o executivo. Segunda é propor leis, legislar. Leis de interesse municipal. Agora a gente está tendo a questão da discussão do plano diretor do nosso município, a maioria do povo não sabe disso. Né? Nós temos que discutir algumas leis mais antigas da nossa cidade. E quem está a fim de fazer isso? Código de posturas do município, que envolve questão de calçadas, esses fios das redes de internet que ficam pendurados, que pode dar um acidente grave, pessoas que deixam aquelas placas nas calçadas atrapalhando o trânsito das pessoas, dos cadeirantes, etc e tal. É o código de postura do município, e isso é o vereador que tem que legislar. O vereador vai votar projetos que vêm de interesse para o município, que vêm do executivo, ou que os próprios vereadores propõem, né, organizar a questão dos serviços da Câmara Municipal e representar os bens comuns. Né? E isso é a função de um vereador. Né? Outra pergunta. Por que você não faz uns vídeos mais bem produzidos? Traduzindo, por que os meus vídeos são assim, ó, caseiros, simplão? Fazer vídeos mais bem produzidos exige
Dinheiro. A minha campanha não tem dinheiro para isso, né? Cada vereador pode gastar 40 e poucos mil para sua campanha. O próprio vereador pode doar no máximo 10%, 4.160 e lá alguma coisinha, né? O que eu tô gastando com serviços de pessoas entregando santinhos, etc e tal, a produção de santinho virtual, eu tô pagando do meu bolso. Então, eu deposito na conta oficial da candidatura e daquela conta oficial eu faço pagamento. E eu acho que o importante é a essência, não é a aparência. A gente pode fazer um vídeo mega super power produzido, mas a essência da pessoa é como eu estou falando de mim, cada candidato tem o seu estilo. Eu prefiro fazer uma coisa mais caseira porque o meu jeitão é assim. Mas é efetivo, é verdadeiro, é real. Pode demorar mais de 12 minutos um vídeo, que a maioria não vai assistir. Mas é assim que a coisa funciona, né? E a última pergunta desse bloco é: quais são suas principais propostas? Eu, no meu santinho virtual, coloquei 12 propostas. Conhecimento 12 é o número do meu partido, PDT. Do partido que eu faço parte. Mania de falar meu, né? Então vamos lá. Primeiro é fiscalizar o executivo. A questão da UPA, a questão da saúde, das escolas, da creche, meio ambiente, estradas. Fiscalizar o executivo. Que eu falei lá atrás que é a função do vereador. Segunda proposta, legislar em prol da população, não de interesses pessoais. Analisar bem os projetos, entender bem os projetos, saber as consequências de cada projeto, né? A terceira proposta é uma ouvidoria externa do FUNPREF. Nosso fundo de previdência tá um caos, é uma bola de neve, e a gente precisa analisar assim, como é que exatamente ele tá e o que pode ser feito. E a gente precisa de um olhar externo, fora, especializado, porque aqui cada um vai puxar a brasa para o seu fogo. Não, a gente precisa dessa questão de salvadoria externa do FUNPREF. Vereador na comunidade, um sábado à tarde por mês, uma vez em cada comunidade, organizar 12 comunidades, e ir lá, ouvir a população, né? Que nem se fazia lá o prefeito no povo, é alguma coisa parecida com isso, mas é escutar a população. Porque às vezes a população tem reclamações, pedidos, e eles não sabem como encaminhar. Na sua simplicidade, o povo não sabe como encaminhar. E a gente indo lá, conversando, dando uma indicação. Não é dizendo eu vou resolver o problema. Ó, você vai lá, faz isso, 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 conversa com tal e tal pessoa. Pronto, ó, você tá dando poder de conhecimento para aquela pessoa, porque ela saiba resolver o problema e não dependa de você, né? Descarte correto. A gente vê aqui um monte de móveis, principalmente mais nas periferias, móveis jogados nesses terrenos baldios e tal, porque não a prefeitura, a Secretaria do Meio Ambiente, organizar a coleta, o recebimento desses materiais para fazer um descarte correto. A lei de proteção de nascentes solo-cimento, que é uma lei que existe em Vitória que beneficia o produtor que fazia a produção, a proteção correta das suas nascentes, que foi simplesmente abandonada já na gestão anterior do prefeito de condomínio, foi abandonada, esquecida, zero, e o Vitória era exemplo no Paraná nisso, né? Ficou relegado, tem cidades outras sendo exemplo agora, né? E não mais a nossa União da Vitória, por escolhas de prefeitos anteriores, né? Então a questão da lei de proteção de nascentes, que existe essa lei municipal, organizar, gerenciar, né, um acordo entre a prefeitura e a Unespar para uso do observatório Andrômeda lá em cima. Toda uma construção da comunidade está lá. Já imaginou nossas crianças da rede municipal que tem período integral terem aula de astronomia? E irem lá no observatório e verem, observarem as coisas? É produzir ciência, é incentivar ciência, né? Apoio, promoção e fortalecimento de todas as entidades culturais. Escolas de dança, bandas e fanfarras, grupos folclóricos, artesanato, pintura, amigurumi, todas essas coisas.
né? Nós temos o Grupo Kalina com 100 e poucos anos. Nós temos a antiga Faber, que agora é Bamove. União da Vitória já foi um celeiro de bandas e fanfarras. Hoje tem quantas? O que aconteceu? Continuar incentivando e apoiando o projeto, o programa agora, porque é uma lei, Pequenos Arteiros. Existem estudos variados que falam do poder influenciador positivo da boa música, né? Então todas essas questões da cultura em suas mais variadas expressões, né? Buscar apoios estaduais, federais, etc e tal, para trazer verbas para nossa cidade. Não é a função do vereador isso, mas podemos fazer isso com os contatos que temos, com as ligações partidárias que temos. 10 é discutir projetos que vão interferir positivamente na nossa sociedade. 11, fortalecimento dos conselhos municipais. Infelizmente, a gente sabe que a maioria dos conselhos municipais, para inglês ver, é no papel. Não tomam decisão nenhuma. Conselho de Saúde, Educação, Assistência Social, Cultura, Esporte. Cadê esses conselhos? O protagonismo desses conselhos. Cadê? Né? E uma prestação de contas semestral do trabalho de vereador. Tem que prestar contas para a comunidade. Reunir num local lá e, gente, olha, esses 6 meses fizemos isso deu certo, isso não deu certo. Então essas são as minhas principais propostas, elas estão no meu santinho virtual. Se você ainda não recebeu, quer receber, quer ver, quer ler, lá tem a minha história, as minhas experiências, as minhas propostas, um monte de coisa lá, muito legal. Se não receber ainda santinho virtual, peça, a gente envia por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, peça, leia, divulgue e lógico, né, vote na gente. Fechou? Até o próximo Senta que lá vem resposta.